Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira, capítulo 6. O Père Fauchelevent. Monsieur Madeleine, uma manhã, por uma ruela não pavimentada de Montreuil-sur-Mer, ele escutou um barulho e viu um grupo de pessoas a uma certa distância. Então, ele vai até eles. Um velho homem, chamado Père Fauchelevent, havia caído sob sua charrete e o cavalo arriou as patas traseiras. Este Fauchelevent era um dos poucos inimigos que Madeleine ainda possuía nessa época. Quando Madeleine chegou à cidade, Fauchelevent, antigo tabelião e paisano quase letrado, tinha um comércio que começava a ir mal. Fauchelevent viu esse simples obreiro saído do nada, que enriqueceu-se, enquanto ele, mestre, arruinava-se. Isto o encheu de inveja, e ele fez tudo o que pôde em todas as ocasiões que teve para arruinar Madeleine. Depois veio a falência, e ele, já velho, sem família, sem filhos, possuindo apenas uma charrete e um cavalo, tornou-se charreteiro para viver. O cavalo tinha as duas patas traseiras quebradas, o que era impossível de o levantar, e teve que ser sacrificado. O velho estava preso entre as duas rodas e a queda foi tão infeliz que todo o peso da charrete estava sobre seu peito. A charrete estava extremamente pesada e tentaram o puxar, mas foi em vão. Um esforço desordenado, uma ajuda desajeitada e uma simples sacudida em falso poderia o matar. Era impossível o salvar de outra forma que levantando a charrete por baixo. Javert, que chegou no momento do acidente, que também estava por ali andando, e chegou no momento do acidente, mandou buscarem um cric. Monsieur Madeleine chega ao local. As pessoas vão cedendo passagem com respeito e ele escuta os gritos de socorro de Fauchelevent, que dizia: quem é a boa criança que vai salvar o velho? Monsieur Madeleine pergunta à plateia: alguém tem um cric? Já foram buscar um, respondeu um paisano. E em quanto tempo o teremos? Pergunta ele. O mais próximo era Flachot, onde tem o Marechal, mas dá no mesmo. Vai demorar mais ou menos um quarto de hora. Um quarto de hora? Grita Madeleine. O chão estava completamente molhado e com o peso a charrete afundava na lama e comprimia cada vez mais o peito do velho charreteiro. E,
Em menos de 5 minutos, suas costelas estariam partidas. É impossível esperar 15 minutos, diz Madeleine. Os paisanos olhavam. Vai precisar, disse alguém no meio da plateia. Mas não teremos tempo. Vocês não veem que a charrete está afundando? E o que fazer? Respondeu outra pessoa. Escutem, disse Madeleine. Ainda tem lugar embaixo da charrete onde poderia escorregar um homem e a levantar com suas costas. Nada além de meio minuto e puxamos esse homem. Tem alguém aqui com rins e coração? Eu darei 5 louis de ouro a quem o fizer. Ninguém se moveu. Eu darei 10 louis de ouro, insiste Madeleine. É necessário ser muito forte e ainda corremos o risco de nos esmagarmos. Vamos, insiste Madeleine. 20 louis de ouro. Silêncio total, as pessoas abaixavam os olhos. Não é a boa vontade que falta, diz uma voz. Madeleine vira-se e encontra Javert. Ele não ouviu ao chegar. É a força, continua Javert. É preciso ser um homem terrível para conseguir levantar uma charrete como essa, com esse peso, com suas costas. E olhando fixamente Madeleine, ele continua, dando ênfase a cada palavra que pronuncia. Monsieur Madeleine, eu só conheci um homem capaz de fazer o que você pede. Madeleine arrepia-se. Javert continua com um ar de indiferença, mas sem tirar os olhos de Madeleine. Era um criminoso. Ah, responde Madeleine. Da prisão de Toulon. Madeleine fica pálida. Enquanto isso, a charrete ia afundando, cada vez mais. E o père Fauchelevent gritando, desesperado. Madeleine olha em volta e insiste. Ninguém quer ganhar 20 louis de ouro e salvar a vida desse homem? Ninguém respondeu. Javert continua. Eu só conheci um homem que pode substituir um cric. Era esse criminoso. Ajuda! Estou sendo esmagado! Gritava o velho. Madeleine levanta a cabeça e encontra os olhos de falcão de Javert. Olha as pessoas imóveis e sorri tristemente. Depois, sem dizer nada, ele cai de joelhos e antes que pudessem dizer algo, ele já estava debaixo da charrete. Houve um momento terrível de silêncio. Viram Madeleine deitado sobre seu ventre e 2 vezes tentar o movimento de juntar seus cotovelos e joelhos, mas falhou. As pessoas começaram a dizer: sai daí, porque você vai morrer também. Monsieur Madeleine, sai daí enquanto é tempo.
e mesmo Fauchelevent pediu para sair ou terminaria esmagado com ele. Mas as rodas haviam afundado ainda mais e já não tinha espaço para Madeleine sair. E de repente, todos viram aquela imensa massa mover-se. A charrete movia-se lentamente e uma voz angustiada grita: Rápido! Movam-se! Era Madeleine, que fazia um último esforço. Todos se precipitaram. A devoção de um homem deu força e coragem a todos. A charrete foi levantada por 20 braços e o velho Fauchelevent foi salvo. Madeleine levanta-se. Ele suava. Suas roupas estavam rasgadas e cheias de barro. Todos choravam. O velho o beijava os joelhos e agradecia ao bom Deus. Ele tinha no rosto uma expressão de sofrimento feliz celeste. E ele olhava fixamente, com seu olhar tranquilo, Javert, que o fixava ainda. E esse é o final do nosso capítulo 6 e já entramos no capítulo 7. Fauchelevent torna-se jardineiro a Paris. Fauchelevent machucou a rótula na queda. O Père Madeleine o transportou à enfermaria que construiu para seus obreiros em uma parte da fábrica que era utilizada por duas irmãs de caridade. No dia seguinte, o velho homem encontra um bilhete de 1000 francos sobre sua mesa de cabeceira. Junto a ele, um bilhete de Père Madeleine que dizia assim: Eu compro tua charrete e o teu cavalo. A charrete estava quebrada e o cavalo estava morto. Fauchelevent cura-se, mas o joelho não. Monsieur Madeleine, por recomendação das irmãs e do padre, encontra um trabalho para o homem como jardineiro em um convento para mulheres no Quartier Saint-Antoine, a Paris. Algum tempo depois, houve a nomeação oficial de Madeleine como prefeito de Montreuil-sur-Mer. A primeira vez que Javert viu Madeleine com a faixa de prefeito, que o dava toda a autoridade sobre a vila, ele teve um arrepio. Esse tipo de arrepio que sentiria um cachorro que sente o cheiro de um lobo sob as roupas de seu mestre. A partir desse momento, ele o evita a todo custo. Quando, por necessidade de trabalho e que exigia imperiosamente e que ele não podia fazer de outra forma, ao encontrar o prefeito, ele falava com respeito profundo. Esta prosperidade, criada a Montreuil-sur-Mer por Père Madeleine, havia outros sinais visíveis que já indiquei. Mas, por um outro aspecto invisível, mas que também é muito importante,
e que não engana nunca é que a população sofre quando existe falta de trabalho, quando o comércio está vazio, o contribuinte resiste aos impostos por penúria, não cumpre suas obrigações nas datas e o Estado gasta dinheiro. Quando o trabalho é abundante, quando a cidade é rica e feliz, todos pagam seus impostos sem dificuldade e o Estado ganha. Podemos dizer que a miséria e a riqueza públicas têm um termômetro infalível: os custos da percepção dos impostos. Em 7 anos, os custos da percepção dos impostos reduziu 3/4 no arrondissement de Montreuil-sur-Mer, o que fazia Monsieur de Villèle, ministro das Finanças naquele momento, citar essa vila como exemplo. Essa era a situação da cidade quando Fantine chegou. Ninguém a reconheceu. E, felizmente, a porta da fábrica de Monsieur Madeleine estava aberta. E foi como um rosto amigo para ela. Ela apresentou-se ali e foi admitida no ateliê das mulheres. O trabalho era novo para Fantine e ela estava um pouco desajeitada. Não produzia tanto em suas jornadas. Por isso, ela ganhava menos. Mas, enfim, era suficiente. O problema estava resolvido. Ela ganhava sua vida. E esse é o final do capítulo 8. Madame Victornia gasta 35 francos pela moral. Quando Fantine viu que ela vivia, ela teve um momento de alegria. Viver honestamente do seu trabalho, que graça do céu! O gosto do trabalho voltou e ela comprou um espelho e alegrava-se em admirar a sua juventude, seus belos cabelos e seus lindos dentes. Ela esqueceu muitas coisas, não sonha com outra coisa que sua Cosette e a um futuro possível. Ela foi quase feliz. Ela alugou um pequeno quarto e o mobiliou a crédito sobre o seu trabalho futuro. Não podendo dizer que foi casada, ela preservou-se, como já havíamos subentendido, de falar de sua filha. No início, vimos que ela pagava todos os meses direitinho aos Thénardier. E como ela não sabia escrever, ela era obrigada a procurar um escrivão público para escrever suas cartas. E ela escrevia sempre. E
As boas almas perceberam. Começaram a fofocar no ateliê das mulheres, aquelas conversinhas em voz baixa, que Fantine escrevia cartas. Fantine fazia caras e bocas. Ah, não existe ninguém melhor para espiar a vida dos outros do que aqueles que não são vistos. Porque esse Senhor só vem ao anoitecer? Porque aquele outro nunca coloca a chave no prego às quintas? Porque aquele ali sempre vai pelas ruas pequenas? Porque aquela madame desce do fiacre antes da casa? Porque ela envia comprar em papel e já comprou um estoque a semana passada? E por aí segue. Existem seres que, para descobrir a resposta a seus enigmas, aos quais são completamente indiferentes, gastam seu dinheiro, gastam seu tempo e dão-se mais trabalho do que se fizessem 10 boas ações. E isso tudo grátis, pelo prazer de saciar a curiosidade, sem nenhuma gratificação, apenas curiosidade por curiosidade. Eles seguem aquele ou aquele outro lá, podem passar vigiando o dia inteiro, passam horas pelos cantos das ruas, detrás das portas e janelas durante a noite, no frio, na chuva, interrogam os cocheiros dos fiacres, subornam os lacaios, compram as empregadas e adquirem os porteiros. Mas por quê? Por nada, na verdade. Por obstinação de ver, de saber, de penetrar. E muitas vezes, esses segredos, uma vez revelados, os mistérios publicados, os enigmas esclarecidos ao grande público, traziam catástrofes, duelos, falências, famílias arruinadas, vidas quebradas, para a grande alegria daqueles que tudo descobriram, sem interesse, por instinto. Coisa mais triste isso. Certas pessoas são malvadas unicamente por necessidade de falar. Sua conversa, seus assuntos nos salões, as fofocas de antechambre, são como as chaminés que consomem rápido a madeira e é necessário bastante combustível. E esse combustível é o próximo. Então, todos começam a observar Fantine. Além disso, mais de uma estavam com inveja de seus cabelos loiros no ateliê e de seus dentes brancos. E constataram que dentro do ateliê, quando ela estava ali entre as outras,
Algumas vezes ela enxugava uma ou outra lágrima aleatória, seguramente pensando em sua filha ou no homem que amou. É um doloroso labor romper com as sombras do passado. Mas eles descobrem que ela escrevia 2 vezes por mês, sempre ao mesmo endereço, e conseguem o endereço por alguém que trabalhava no cabaré, porque o escrivão público gostava de encher o seu estômago de vinho e esvaziar os seus segredos. Eles conheciam o endereço. Monsieur Thénardier, aubergista, à Montfermeil. Breve, eles descobriram também que Fantine tinha uma filha. Acontece que uma comadre, mas eu vou traduzir essa palavra bem no que ela significa dentro desse texto. Acontece que uma fofoqueira fez a viagem a Montfermeil, conversou com os Thénardier, disse a todos: por meus 35 francos, tenho a alma lavada. Eu vi a menina. A fofoqueira que fez isso é uma gorgona chamada Madame Victor, 6 anos, e dobrava a máscara da feiura com a máscara da velhice, guardiã e porteira da moral de todos. Com sua voz trêmula e seu espírito caprichoso, essa velha mulher foi jovem. Ah, coisa surpreendente. Mas sim, ela foi jovem. E em sua juventude, em pleno 93, ela casou-se com um monge que fugiu da clausura com seu boné vermelho e passou dos bernardinos aos jacobinos. Essa mulher, ela era seca, dura, grosseira, pontuda, espinhosa, quase venenosa. Tudo isso se lembrando de seu monge, de quem ela era viúva. Era uma ortiga. Na restauração, ela se fez intolerante e tão energicamente que os padres até perdoaram seu monge. Ela tinha um pequeno bem que legava a uma comunidade religiosa, e isso ela contava a todos, o tempo todo, com muito orgulho. Mas ela era forte amiga do bispo de Arras. Esta Madame Victorien, então, vai a Montfermeil. E como te disse, voltou dizendo que viu a criança. Tudo isso levou tempo. Fantine já trabalhava na fábrica há mais de 1 ano, quando, um certo dia, a responsável do ateliê a demitiu da parte do prefeito, dando-lhe 50 francos como indenização e dizendo que o prefeito não a queria mais no ateliê e tampouco na cidade.
Foi exatamente no mesmo mês que o Thénardier, depois de pedir 12 francos ao invés de 7 francos, acabava de aumentar para 15 francos os 12 francos que havia pedido. Fantine ficou chocada. Ela não podia ir embora da cidade. Ela ainda devia os seus móveis e o aluguel. 50 francos não eram suficientes para quitar a dívida e ela balbucia suplicando, mas a responsável simplesmente pede para ela sair do ateliê. Afinal, Fantine era uma obreira medíocre, sobrecarregada de vergonha e desespero. Ela sai do ateliê e vai para o seu quarto. Sua falta, agora, é conhecida por todos. Ela sentia-se desfalecer a cada momento, a cada instante. Algumas pessoas a aconselharam a ir ver o prefeito, mas ela não ousou. Ela dizia: Monsieur prefeito me deu 50 francos porque é bom e me enxotou de lá porque é justo. E ela simplesmente aceitou isso. Bom, chegamos ao final e já começamos o capítulo 9. Sucesso de Madame Victorien. A viúva do monge foi boa para alguma coisa. Do resto, Monsieur Madeleine não soube nada sobre o ocorrido. Essas são as combinações dos eventos que a vida está plena. Monsieur Madeleine, por hábito, nunca entrava no ateliê das mulheres e colocou como cabeça desse ateliê uma moça velha que o padre indicou para ele e em quem ele tinha toda a confiança. Ela era uma pessoa respeitável, firme, equitável, íntegra, cheia de caridade, mas dessa caridade que consiste em doar, não tendo o mesmo nível da caridade que consiste em compreender e perdoar. Às vezes, os melhores homens são obrigados a delegar a autoridade. E foi nesse pleno poder e na convicção que ela fazia bem que a responsável instruiu o processo, julgou, condenou e executou Fantine. Os 50 francos ela tirou de uma soma que todos os meses Monsieur Madeleine a dá para esmolas, ajudas ou um socorro aos obreiros, caso precisem. E a confiança dele nessa responsável era tanta que ela nunca prestou conta desse dinheiro. Então ele nunca saberia que ela pegou os 50 francos dali. Então Fantine oferece seus trabalhos como servente e vai de casa em casa procurando trabalho, batendo de porta em porta. Ninguém a queria. Ela não pode deixar a cidade, como já disse, porque o comerciante que lhe financiou os móveis
ao saber do ocorrido, a ameaçou, dizendo que, caso ela for embora antes de o pagar, ele a fará prender por roubo. O proprietário do quarto, ao saber do ocorrido, disse que ela era jovem e bela e poderia pagar o aluguel de outra forma. Então, ela divide os 50 francos entre o comerciante e o proprietário do quarto. Entrega uma parte dos seus móveis, guardando estritamente o necessário, e encontra-se sem trabalho, sem lugar, tendo uma cama e devendo ainda 100 francos. Então, ela começa a costurar, primeiro, as grossas camisas para os soldados e ganhava 12 sous por dia. Sua filha lhe custava 15. E é nesse momento que ela começa a mal pagar o Thénardier. Enquanto isso, uma velha senhora, que todas as noites encendia sua vela quando chegava, começa a ensinar a arte de viver na miséria. Porque depois de viver de pouco, existe o viver de nada. Eram 2 quartos, o primeiro era escuro, o segundo era um breu. Então Fantine aprendeu a passar os invernos sem fogo, como também aprendeu a renunciar a um pássaro que lhe fazia companhia, porque ele comia todos os dias e ela já não podia o alimentar. Ela aprendeu a fazer de sua saia uma coberta e de sua coberta uma saia. Aprendeu como economizar sua vela comendo em frente à janela para aproveitar a luz da janela de frente. Nós não sabemos tudo o que esses seres frágeis que vivem na penúria e na honestidade conseguem fazer com um sou. Isso acaba por ser um talento e Fantine adquiriu esse sublime talento e um pouco de coragem. Nessa época, ela dizia a uma vizinha: se eu dormir 5 horas por dia e trabalhar todo o resto do tempo costurando, conseguirei ganhar meu pão. Depois, na tristeza, come-se menos. Com os sofrimentos, as inquietudes, um pouco de pão e as minhas feridas já me alimentarão. E nessa dificuldade, ter a filha era uma estranha felicidade para ela. Ela desejava ardentemente a buscar. Mas para fazer o quê? Dividir com ela sua vergonha? E depois, ela devia aos Thénardier. Como pagar? E também tinha a viagem. Como ela pagaria tudo isso? A velha que deu a ela o que podemos chamar de lições de vida indigente é uma santa mulher chamada Marguerite, devota da boa devoção. Uma mulher pobre e caridosa com os pobres, e mesmo com os ricos, sabendo tudo justo escrever para assinar Marguerite e crendo em Deus, o que é a ciência. Existe muito dessas virtudes embaixo. Um dia elas estarão no alto. Esta vida tem um amanhã. Nos primeiros meses,
Fantine sentia tanta vergonha que não saía do quarto. Quando ela estava na rua, ela imaginava as cabeças se virando, as pessoas apontando o dedo para ela, todos a olhando e já ninguém a cumprimentava. O desprezo das pessoas penetrava em sua pele e em sua alma como um beijo. Nas pequenas cidades, parece que uma infeliz está sempre nua sobre os sarcasmos e a curiosidade de todos. A Paris, ao menos, ninguém te conhece, e essa escuridão é uma roupa. Oh, como ela queria voltar a Paris! Mas era impossível. Ela precisou acostumar-se à desconsideração, como acostumou-se à indigência. Pouco a pouco, 2 ou 3 meses depois, ela sacudiu a vergonha e começou a sair novamente. "Me dá igual", dizia ela. Ela saía, andava pelas ruas, ia, voltava com a cabeça erguida, com um sorriso amargo, sentindo-se atrevida. Madame Victurnien havia, muitas vezes, passar diante de sua janela, vendo o sofrimento dessa criatura, graças a ela, colocada em seu lugar, e se felicitava. Os maus têm uma certa felicidade escura e obscura, mas o excesso de trabalho cansava Fantine e sua tosse seca aumentava. Ela dizia algumas vezes a Marguerite: "Toque e veja como tenho as mãos quentes." Mas de manhã, quando ela estava ali penteando os seus cabelos com um pente velho quebrado, aqueles lindos cabelos loiros que caíam por suas costas como um véu de seda, ela tinha um pequeno minuto de coqueteria feliz. E chegamos ao final do nosso capítulo 9. Bom, sextou. Eu espero que você tenha algo de interessante programado para hoje. Aproveite bem o seu fim de semana, porque, como estamos vendo, a história ainda pode piorar. E vai piorar. Então, ative o sininho, porque as boas almas são maravilhosas. Maravilhosas. Fala pra mim, você esperava isso? Esse rebuliço todo? Então espere segunda-feira.